E então a música foi para o programa Jukebox Jury e foi votada como um fracasso. Engelbert Humperdinck já teve o tipo de fama pela qual a maioria dos artistas sacrificaria tudo. Mas a vida que ele leva agora não se parece em nada com o sonho que as pessoas se lembram. Por trás da voz aveludada, dos shows lotados e da imagem romântica, esconde-se uma história extremamente dolorosa, repleta de perdas, arrependimentos e uma dor íntima muito mais devastadora do que os fãs jamais imaginaram. E agora, conforme a idade começa a pesar, uma pergunta paira sobre tudo. O que realmente aconteceu com o homem que um dia teve tudo? E será que sua próxima turnê marca o fim de uma era? A ascensão de Engelbert Humperdinck, já foi um dos maiores nomes da música. Por alguns anos, no final da década de 1960 e início da de 1970, ele vendeu mais discos do que quase qualquer outra pessoa no planeta. As mulheres desmaiavam em seus shows. Os homens queriam ser como ele. Ele tinha a voz, a aparência, o carisma e o tipo de carreira com que a maioria dos artistas só sonha. Mas a fama é uma companheira cruel. Aconteceu de repente, e foi meu primeiro número 1. E claro que começou na Bélgica, e devo muito a esse país. Ficou um tempo e depois foi embora sem dizer adeus. Onde Engelbert Humperdinck está agora, e como sua vida se desenrolou, chocará qualquer um que se lembre dele daqueles tempos de glória. A maioria das pessoas não sabe que ele não nasceu Engelbert Humperdinck. Seu nome verdadeiro é Arnold George Dorsey, e ele nasceu em 2 de maio de 1936 na Índia, quando o país ainda fazia parte do Império Britânico. Sua infância foi comum, mas o início de sua carreira foi tudo menos isso. Antes mesmo de começar, contraiu tuberculose, uma grave infecção pulmonar que ameaçou qualquer esperança de carreira como cantor. Precisou se recuperar completamente antes de poder tentar se apresentar profissionalmente. Esse tipo de revés teria acabado com a maioria das carreiras antes mesmo de começarem. Mas para Dorsey, foi apenas o primeiro de muitos obstáculos. Ele começou a se apresentar com seu nome de batismo, Arnold Dorsey, e mais tarde como Jerry Dorsey. Nenhum dos nomes funcionou. Ele obteve pouco sucesso e sua carreira estagnou antes mesmo de decolar. Era um cantor talentoso, mas sem oportunidades, sem contatos e sem sorte. Até conhecer Gordon Mills. Mills era um empresário que já tinha Tom Jones em seu elenco. Ele viu algo em Dorsey que outras pessoas não tinham percebido. Mills sugeriu um nome artístico tão bizarro que deveria ter sido uma piada. Engelbert Humperdinck, o nome de um compositor alemão do século XIX que escreveu João e Maria. Foi um processo longo, incomum e completamente inesperado. Mas esse risco calculado acabou dando certo. O single que mudou tudo foi Release Me. Ficou engavetado por 3 meses antes de começar a fazer sucesso. Nenhuma rádio queria tocá-lo e nenhuma loja de discos queria tê-lo em estoque. Mas então, o destino interveio. Humperdinck participou do programa de variedades televisivo Sunday Night at the London Palladium. A exposição foi enorme e, já no dia seguinte, recebeu encomendas de 80 mil exemplares. Seu recorde de vendas em um único dia chegou a 127 mil cópias. Uma música que estava esquecida há meses tornou-se repentinamente o maior sucesso da música britânica. Release Me passou 6 semanas em primeiro lugar no Reino Unido, impedindo os Beatles de alcançarem o topo das paradas. A música que impediu Penny Lane e Strawberry Fields Forever de alcançarem o primeiro lugar foi uma balada de uma cantora cujo nome era o mesmo de um compositor alemão. Os Beatles, disse Humperdinck mais tarde, não ficaram chateados. Eles já tinham vários sucessos número 1. Felizmente para mim, minha primeira música, e não pareceu se importar em perder esta. Depois de conquistar a Inglaterra, seu empresário disse que eles tinham que ir para a América. Humperdinck apareceu no Ed Sullivan Show, e a exposição foi inacreditável. Release Me alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100. Um cantor que não conseguia contrato com uma gravadora alguns anos antes, agora lotava arenas em ambos os lados do Atlântico. No total, ele vendeu mais de 140 milhões de discos em todo o mundo. Algumas fontes dizem 150 milhões. De qualquer forma, o número é impressionante. A dupla de compositores responsável por grande parte de seu sucesso foi Barry Mason e Les Reed, 2 escritores britânicos que criaram vários hits para ele, incluindo The Last Waltz e Winter World of Love. O trabalho deles ajudou a consolidar seu lugar no panteão da música pop. Mas Humperdinck nunca se contentou em simplesmente cantar o que outros escreviam para ele.
Em Las Vegas, na década de 1970, ele abordou Elvis Presley e pediu permissão para gravar algumas das músicas de Elvis. O rei não só concordou, como acrescentou que também estava gravando muitas músicas de Humperdinck. Release Me acabou sendo incluída no álbum On Stage de Elvis, um testemunho do respeito mútuo entre duas lendas. Infelizmente, esse respeito não se estendia a todos no ramo da música. Mas Humperdinck encarou suas decepções com serenidade. Um dos maiores EC de sua carreira envolve uma música que não se concretizou. Bert Kaempfert o convidou para a Espanha e tocou 3 composições: Wonderland by Night, Spanish Eyes e uma nova chamada Strangers in the Night. Humperdinck gravou as 3, pronto para lançá-las ao mundo. Então Kaempfert ligou com más notícias. Disse que Humperdinck não poderia gravar Strangers in the Night porque Frank Sinatra a queria. Até hoje, ninguém sabe onde está a versão gravada por Humperdinck dessa música. Ele se recuperou dessa perda com um renascimento tardio na carreira. Em 1976, After the Lovin' tornou-se um single de ouro, alcançando o top 10 e trazendo-o de volta às rádios top 40. A música contou com Linda November como a principal vocalista de apoio feminina e seu sucesso abriu novas portas. Ele planejava lançar Can't Smile Without You como seu próximo single, mas antes que pudesse fazê-lo, Barry Manilow se antecipou e transformou a música em um enorme sucesso. Humperdinck poderia ter ficado ressentido, mas não ficou. Ele reconheceu que Manilow fez um ótimo trabalho e seguiu em frente. Por algumas décadas, Engelbert Humperdinck teve tudo: fama, fortuna, fãs adoradores e uma voz capaz de partir corações. Mas por trás dos sucessos e dos shows com ingressos esgotados, havia lutas que o público jamais viu. Lutas que, eventualmente, lhe custariam quase tudo. As lutas por trás da fama. Apesar de todo o sucesso alcançado por Engelbert Humperdinck, o caminho nunca foi tão fácil quanto parecia. Batalhas judiciais, rivalidades acirradas e derrotas humilhantes o perseguiram mesmo no auge de sua carreira. O nome que o tornou famoso quase lhe custou a vida. O primeiro problema legal surgiu de lugar inesperado. Os descendentes do compositor alemão original, Engelbert Humperdinck, o homem que escreveu João e Maria, processaram a cantora pop para impedi-la de usar o nome, e ganharam. Dorsey foi forçado a abandonar o sobrenome da família em seus lançamentos e apresentações na Alemanha. Ele podia vender discos lá, mas não com o nome que o tornara famoso em todos os outros lugares. O filho do compositor, Wolfram Humperdinck, declarou publicamente que seu pai nunca fora uma estrela pop e exigiu que o cantor deixasse de usar seu nome. A família também queria que ele fosse proibido de entrar na Suíça. O cantor pop se defendeu argumentando que nunca existiu um Engelbert Humperdinck de verdade. Ele alegou que era apenas um pseudônimo adotado pelo compositor de ópera alemão, portanto, de uso livre para qualquer pessoa. O tribunal discordou. Durante anos, um dos maiores mercados do mundo esteve praticamente fechado para ele devido a uma disputa sobre o nome. Mas, embora essa batalha legal tenha cobrado seu preço, a rivalidade com Tom Jones era mais pessoal. Ambos os cantores eram empresariados por Gordon Mills, o mesmo homem que deu a Humperdinck seu nome artístico e impulsionou sua carreira. Mills tinha um incentivo financeiro para promover ambos os artistas, mas isso criou uma tensão natural. Os dois eram constantemente comparados, constantemente colocados um contra o outro e constantemente competindo pela mesma audiência. A disputa mais acirrada entre os dois ocorreu por causa de Release Me. Tom Jones alegou que a música foi oferecida a ele primeiro e que ele a recusou. Humperdinck considerou publicamente essa alegação descabida. Ele afirmou que Jones nunca teve essa música, independentemente de Jones a ter rejeitado ou não. A canção tornou-se a marca registrada de Humperdinck, e os dois nunca resolveram completamente a tensão entre eles. Mas a humilhação no Festival Eurovisão da Canção em 2012 foi talvez o maior constrangimento público da carreira de Engelbert. Aos 76 anos, ele representou o Reino Unido em Baku, no Azerbaijão, com uma balada chamada Love Will Set You Free. Ele cantou com toda a sua alma, como ele mesmo disse mais tarde. O resto estava fora de seu controle. Ele terminou em 25º lugar entre 26 concorrentes, marcando apenas 12 pontos. Apenas a Noruega teve um desempenho pior, com 7 pontos.
A Suécia venceu com 372 pontos. Apesar da humilhação, Humperdinck mais tarde considerou o Festival Eurovisão da Canção um dos pontos altos de sua carreira. A situação era tão grave que a casa de apostas William Hill ofereceu odds de 25 para 1 para que o Reino Unido se retirasse completamente do Festival Eurovisão da Canção no ano seguinte. A proibição do seu nome na Alemanha tornou a sua carreira por lá praticamente impossível durante anos, mas ele encontrou um caminho de volta. Na década de 1980, ele trabalhou com o superprodutor alemão Jack White e alcançou o primeiro lugar nas paradas alemãs com o LP Traum mit Engelbert. Foi um renascimento completo de sua carreira em um mercado que o havia proibido legalmente de usar seu próprio nome. Em seguida, em 1989, ele fez um experimento trabalhando com Dieter Bohlen, do grupo Modern Talking. Décadas depois, algo curioso aconteceu. Sua música A Man Without Love ganhou nova vida no TikTok e em serviços de streaming após ser incluída nas trilhas sonoras de Moon Knight e The Umbrella Academy, da Marvel. Uma geração que nunca tinha ouvido falar de Engelbert Humperdinck, de repente estava ouvindo sua música aos milhões. O homem que fora banido das paradas alemãs por uma disputa judicial e humilhado no Eurovision era agora uma sensação viral entre adolescentes que não faziam ideia de quem ele era. A carreira teve seus altos e baixos, o nome, as rivalidades, os fracassos públicos, mas nenhuma dessas lutas se comparava ao que acontecia a portas fechadas. A fama trouxe dinheiro, mas também trouxe despesas. E Engelbert Humperdinck aprendeu da pior maneira que uma fortuna pode desaparecer mais rápido do que um single de sucesso: as dificuldades financeiras e a decadência. Para um homem que vendeu mais de 140 milhões de discos, Engelbert Humperdinck teve uma relação surpreendentemente difícil com o dinheiro. A fama e a fortuna nunca se alinharam como deveriam. E muito antes dos estádios lotados e das aparições na televisão, ele aprendeu uma lição dolorosa sobre o que acontece quando não se tem dinheiro suficiente para cobrir o básico. Na década de 1960, antes de seu nome ser conhecido, Humperdinck supostamente ganhou 33 mil libras em apostas de futebol. Essa quantia mudou sua vida, o equivalente a cerca de 800 mil libras em valores atuais. Mas havia um problema. Ele e sua esposa não tinham dinheiro para pagar o frete para reivindicar o prêmio. Uma fortuna desapareceu por causa de um selo. O homem que um dia lotaria o London Palladium não conseguiu juntar o dinheiro necessário para enviar um bilhete premiado pelo correio. E a perda o atormentou por anos. O azar com dinheiro não terminou aí. Em 2001, a empresa Engelbert Humperdinck Tours 2001 Limited entrou em liquidação voluntária com dívidas superiores a 262 mil libras. Quase 20 fornecedores, incluindo empresas de som, iluminação e transporte, nunca foram pagos. O momento escolhido causou estranheza. Ele renunciou ao cargo de diretor apenas 29 dias após a constituição da empresa. Esse tipo de detalhe não fica bem em um processo judicial. Um fornecedor declarou à imprensa que ficou indignado ao saber que Humperdinck representaria o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção. Certamente, disse o fornecedor, o país não está tão desesperado por dinheiro a ponto de precisar de um homem que abandonou os pequenos negócios para cantar pela nação. Humperdinck escreveu pessoalmente aos credores, culpando a baixa venda de ingressos pelo colapso. Mas o dano à sua reputação já estava feito. Quando se apresentou no Eurovision em 2012, ficando em 25º lugar entre 26 concorrentes, os credores da falência de 2001 ressurgiram na imprensa. Eles aproveitaram o fracasso dele no palco para reacender antigas alegações de que ele era um homem que abandonava os pequenos negócios. Um homem que passou décadas construindo uma reputação como cantor romântico estava, de repente, sendo retratado como alguém que deixava os trabalhadores sem receber. Em seguida, veio a decisão judicial em 2003. Humperdinck processou um homem chamado Daryl Payne, proprietário da Classic World Productions, sediada em Aurora, Illinois. A disputa girava em torno dos direitos de seu espetacular concerto de 1995 no Royal Albert Hall, em Londres. Humperdinck acusou Payne de obter direitos autorais por meio de documentos falsificados e de comercializar ilegalmente fitas e gravações. O processo se arrastou por 4 anos. O juiz designado para o caso foi o juiz distrital dos Estados Unidos, Manuel L.
Real, em Los Angeles. Ele rejeitou o caso por meio de julgamento sumário, o que significa que nem sequer considerou que valesse a pena enviá-lo a júri. Sua decisão foi brutal. Ele classificou o processo como frívolo e afirmou que era motivado por aparentes intenções comerciais anticoncorrenciais ocultas. Os depoimentos apresentados durante o caso foram prejudiciais. O próprio Humperdinck testemunhou em seu depoimento que não tinha ideia de quem detinha os direitos do concerto. O homem que entrou com uma ação judicial reivindicando a propriedade de um concerto não soube dizer quem realmente era o proprietário. O tribunal também constatou que o processo foi financiado em grande parte por um concorrente, um homem chamado Tom Bonetti, ex-presidente da Jonas Records. Humperdinck foi essencialmente usado como fachada para a vingança pessoal de Bonetti contra Payne. O cantor não era o mentor, ele era o peão. A destruição causada a Payne foi severa. Ele disse que o processo lhe custou centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios, milhões em perda de receita comercial e manchou sua reputação. Suas contas bancárias foram bloqueadas. Agentes federais acompanharam Bonetti para revistar o estoque de Payne durante a apreensão. Tudo isso aconteceu porque um cantor, que admitiu não saber quem detinha os direitos de seu próprio show, permitiu ser usado como arma contra um pequeno empresário. O juiz concedeu a Payne mais de 700 mil dólares em honorários advocatícios. O advogado de Humperdinck disse que o caso estava sendo apelado, mas o dano público já estava feito. O cantor romântico que cantava sobre amor e perda agora estava associado a um processo frívolo que destruiu um pequeno negócio. Mas, embora as dificuldades financeiras fossem reais, nenhuma dessas perdas se comparava à maior tragédia de sua vida. A mulher que esteve ao seu lado em todos os momentos, aquela que estivera presente desde antes da fama, antes da mudança de nome, antes dos sucessos musicais, dos shows em grandes arenas e das aparições na televisão, estava morrendo. E Engelbert Humperdinck não pôde fazer nada para impedir a maior tragédia de sua vida. Durante 56 anos, Engelbert Humperdinck teve uma constante em sua vida. Através das mudanças de nome e das batalhas judiciais, dos sucessos estrondosos e das derrotas humilhantes, dos colapsos financeiros e das decisões dos tribunais, houve uma pessoa que nunca o abandonou. O nome dela era Patricia Healy. Ela era atriz quando se conheceram e se tornou sua esposa em 12 de outubro de 1964. Permaneceu casada com ele até o dia de sua morte. E aquele dia, quando chegou, o destruiu de uma forma que nenhuma falência ou crítica negativa jamais conseguiria. O começo do fim chegou silenciosamente. Patricia foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, uma condição cruel que rouba memórias, personalidade e, eventualmente, a capacidade de reconhecer as pessoas que mais ama. Em 2017, Humperdinck revelou que lutava contra a doença há aproximadamente 10 anos. Isso significa que o diagnóstico provavelmente ocorreu por volta de 2007. Durante uma década, ele viu a mulher que amava desaparecer aos poucos, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Seus primeiros comentários públicos sobre a condição dela foram feitos em 2017. Ele disse à imprensa que era difícil, mas que esse era um dos obstáculos que a vida havia imposto à sua família, e ele tinha que lidar com isso da melhor maneira possível. Essa era a essência de Engelbert Humperdinck, um homem que havia enfrentado tuberculose, a proibição de usar seu nome artístico, a humilhação no Festival Eurovisão da Canção e a ruína financeira agora, encarava a lenta perda da esposa e ainda se recusava a reclamar. A realidade de cuidar dela mudou sua vida completamente. Ele não podia deixá-la por mais de 4 dias seguidos durante as turnês. Isso significava nada de longos períodos na estrada, nada de turnês prolongadas e nada de ficar longe de casa por semanas a fio como ele fazia há décadas. Cuidadores em tempo integral iam à sua casa no sul da Califórnia diariamente, e ele enfatizou que eles tratavam Patricia como parte da própria família. Mas os cuidadores não são como os maridos. Eles podiam atender às necessidades físicas dela, mas não podiam amá-la como ele a amava. Os momentos mais difíceis aconteciam no palco. Ele admitiu que, às vezes, as letras das músicas o afetavam mais durante as apresentações, quando pensava na condição dela. Ele disse que às vezes isso o despedaça e que não há como evitar. Ele esperava que o público entendesse porque ele se emocionava mais do que o normal no palco. Imagine ser um cantor que interpreta canções de amor há 50 anos e, de repente, cada palavra que você canta é sobre a mulher que não se lembra mais de você. Seu desespero por uma cura era real. Ele disse que estava procurando em todos os lugares.
Aliás, acrescentou, se pudesse encontrar o bom Deus, pediria que ele viesse ajudá-lo. Essa era a linguagem de um homem que trocaria todos os seus sucessos musicais por mais uma conversa lúcida com sua esposa. Em 2017, ele lançou um álbum chamado The Man I Want to Be, O Homem que Quero Ser. Era uma ode à sua esposa, com quem foi casado por 53 anos. Ele o descreveu como uma carta de amor para ela enquanto ela ainda estava viva, mas se perdendo. Ela não conseguia apreciá-lo completamente. Ela talvez nem entendesse o que era, mas ele fez mesmo assim, porque fazer música para ela era a única maneira que ele conhecia de dizer o que as palavras já não conseguiam expressar. Ele também cuidava de um jardim que ela havia criado em Leicester, na Inglaterra, apenas para fazê-la feliz, embora ela já não tivesse plena consciência disso. Ele atravessou um oceano para cuidar das plantas que sua esposa havia plantado anos antes, pois, em meio à névoa da doença, a lembrança daquele jardim ainda poderia lhe trazer conforto. Em janeiro de 2021, o desastre aconteceu novamente. Engelbert, seu filho Jason, 2 cuidadores, e Patricia, que na época tinha 85 anos, contraíram uma doença respiratória ao mesmo tempo. Patricia começou a recusar alimentos e foi difícil conseguir consultas médicas. O homem que cantou para milhões se viu implorando no Instagram para que seus fãs orassem por um milagre para sua amada esposa. Ele disse que seus corações estavam partidos e que precisavam de intervenção divina. Infelizmente, Patricia Healy faleceu em 6 de fevereiro de 2021, aos 85 anos. Seu sobrinho, o Padre Paul, administrou a extrema unção. Seu filho, Scott, só pôde se despedir por FaceTime, impossibilitado de estar presente fisicamente devido às restrições vigentes na época. Uma mãe morreu e seu filho não pôde segurar sua mão. Isso fez com que a tragédia parecesse não uma notícia, mas uma ferida aberta. Humperdinck anunciou a morte dela no Instagram. Ele escreveu que Patricia faleceu em paz, cercada por seus filhos por meio de uma videochamada. Ele acrescentou que ela agora estava correndo pelos gloriosos jardins do céu, reunida com seus entes queridos, sem mais as limitações terrenas que a limitavam. A família, disse ele, estava com o coração partido. O homem que vendeu 140 milhões de discos, que dividiu o palco com Elvis Presley e Dean Martin, que sobreviveu à tuberculose, à falência, à proibição de usar seu nome e à humilhação no Festival Eurovisão da Canção. Era agora apenas um viúvo vivendo sozinho em uma casa que antes fervilhava de vida. O amor da sua vida havia partido, e a única coisa que restava era descobrir como seguir em frente. E agora, aos 89 anos, é nessa situação que Engelbert Humperdinck se encontra. Ele é um homem idoso aprendendo a viver sem a mulher que esteve ao seu lado por décadas. Mas há algo ainda mais doloroso acontecendo. Engelbert pode ter acabado de anunciar o fim de sua carreira, e isso está acontecendo mais cedo do que qualquer um gostaria de admitir. O fim de uma era. Chega a hora de todo artista pendurar o microfone. Para Engelbert Humperdinck, essa hora é agora. Aos 89 anos, o homem que vendeu mais de 140 milhões de discos finalmente anunciou sua despedida. Em abril de 2026, o lendário cantor anunciou sua turnê de despedida, que começará em Sydney, na Austrália. Esta não é a primeira vez que ele tenta se aposentar. Inicialmente, ele tentou se afastar dos palcos com uma turnê chamada The Last Waltz, mas ficou inquieto e voltou, pois velhos hábitos são difíceis de abandonar. Essa nova turnê se chama Turnê de Celebração, mas ele admite que provavelmente será a última vez que os fãs poderão vê-lo ao vivo. A palavra provavelmente está desempenhando um papel importante nessa frase. Engelbert Humperdinck não sabe como parar. A realidade física está começando a afetá-lo. Embora seu espírito permaneça disposto, as exigências das turnês estão cobrando seu preço. Ele está superando a dor física para se apresentar, fazendo aos 89 anos o que a maioria dos cantores não consegue fazer aos 50. Apesar de tudo, ele afirma que não acredita que um dia se aposentará enquanto tiver a voz, que continua tão forte como sempre. Por que deveria? Ela o mantém jovem. Ele mora no sul da Califórnia, na mesma casa onde cuidou de Patricia durante sua longa batalha contra o Alzheimer. A casa está repleta de memórias. Algumas são lindas, outras, insuportáveis. Mesmo assim, ele permanece lá, pois partir seria como abandoná-la. Em uma declaração recente, ele afirmou que deseja continuar se apresentando até que Deus o chame. Isso não é apenas sua carreira, disse ele. É a sua vida. Apesar da tristeza em sua vida pessoal, ele encontrou uma nova fama no lugar mais inesperado, o TikTok.
Sua música A Man Without Love foi apresentada a uma geração que nunca tinha ouvido falar de Engelbert Humperdinck. Adolescentes que nem tinham nascido quando ele lançou seu último grande sucesso, agora estão ouvindo suas músicas aos milhões. O veterano cantor é uma sensação viral. Este é o tipo de renascimento tardio na carreira que quase nunca acontece, e ele está saboreando cada momento. E ele ainda não terminou de criar. Em seu aniversário de 90 anos, em 2 de maio de 2026, ele lançará um novo single intitulado I Got You. Ele se recusa a parar de criar, apesar do luto, dos problemas de saúde e da dor física. O homem que poderia ter se aposentado décadas atrás e vivido confortavelmente de seus direitos autorais, ainda está no estúdio, ainda compondo, ainda gravando e ainda tentando se conectar com o público da maneira que faz há quase 60 anos. Suas próprias palavras sobre a vida revelam recentemente um homem que fez as pazes com as circunstâncias, mas não se rendeu a elas. Sobre cuidar da esposa durante a doença dela. Ele disse que era o que precisava fazer e que se manteve bastante otimista com os resultados. Ele sempre tem uma atitude positiva perante a vida. Sempre pensa que nada vai piorar, só pode melhorar. Essa é a sua decisão deliberada de encarar a pior coisa que já lhe aconteceu e se recusar a deixar que isso o destrua. Ao falar sobre o motivo de ter tornado público o diagnóstico de Alzheimer da filha, ele disse que era para conscientizar as pessoas. Ele acredita que quando as pessoas sabem que alguém não está bem e oram por essa pessoa, a notícia se espalha como uma teia de aranha. Possui uma corrente que viaja pelo mundo e encontra o caminho até o local necessário. Quando questionado sobre sua ambição aos 89 anos, ele disse algo que deveria fazer todos os jovens repensarem suas ideias sobre o envelhecimento. Ele disse que nunca se olhou no espelho e pensou que tinha chegado lá, que tinha conseguido. Nunca se sentiu satisfeito. Isso não é ganância, disse ele. É ambição. Ele ainda está lutando por coisas. Após 60 anos na indústria da música, depois de todos os sucessos, prêmios e arenas lotadas, Engelbert Humperdinck ainda busca algo mais. A turnê de despedida eventualmente chegará ao fim. O novo single virá e se irá. A fama no TikTok desaparecerá, como todos os momentos virais. Mas Engelbert Humperdinck continuará cantando até não poder mais. O homem que perdeu uma fortuna por não ter dinheiro para comprar um selo, que foi proibido de usar o próprio nome na Alemanha, que viu a esposa esquecer quem ele era, que implorou por orações no Instagram enquanto agonizava, ainda está de pé e ainda acredita que a próxima música pode ser aquela que mudará tudo. Você gostaria de ver Engelbert Humperdinck se aposentar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais novidades.